Bom dia, pessoal. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Gerson Sobrinho Salvador de Oliveira, médico da Divisão de Clínica Médica e da CCIH do HU, infectologista pelo HC, e ele vai falar para a gente sobre infecção urinária. Muito obrigada pela sua presença. Cumprimento todas e todos, é um prazer estar com vocês, né? E entre todos os presentes, eu vou fazer uma distinção. Minha professora de propedêutica está aqui, ó. Professora Marcinha aqui. Então, cumprimentando todos. Minha prof, em primeiro lugar, não trouxe a maçã, né? E todo mundo que estiver acompanhando na internet também, vamos fazer aqui uma discussão bastante pontual em relação a infecções de trato urinário, né? Então, vamos lá. Então, vou falar da microbiologia, vou falar de cistites não complicadas, pielonefrites, as não complicadas, as infecções urinárias complicadas, e vou trazer algumas perguntinhas aqui para a gente trabalhar, perguntas capciosas, certo? Então, em relação à microbiologia, que aí está, esse é o maior estudo de microbiologia de São Paulo, é nosso, a gente fez aqui no HU, né, aqui no HU. A gente comparou a prevalência de resistência a antimicrobianos em 2 períodos com diferença de 10 anos, né? E compartilhar esse gráfico com vocês. A gente não tem muitos outros dados, mas provavelmente ele pode ser próximo, né, de outros serviços comunitários ou secundários. Algumas questões que preocupam a partir do que a gente vê nesse gráfico. Primeira coisa, quando a gente vê guidelines internacionais, eles colocam o sulfa como primeira opção de tratamento, né? A gente não indica tratamento com antimicrobiano quando ele tem mais do que 20% de resistência, né? Outra coisa que vocês podem perceber ali, as quinolona, ciprofloxacina ali, próximo de 20%, já cruzando a linha do que não é possível usar como antibiótico empírico, né? Do outro lado, a gente pode ver algumas opções de tratamento oral, a nitrofurantoína, a amoxicilina clavulanato, e eu vou chamar a atenção para um antimicrobiano que, para infecção urinária, ele é muito bom, e o perfil de resistência é muito parecido com os carbapenêmicos, que são os aminoglicosídeos. Vocês podem ver que a taxa de sensibilidade à amicacina é quase total, né? Então, essa informação ela é relevante quando a gente for escolher fazer o tratamento, notadamente em contexto hospitalar. Lembrem dos aminoglicosídeos, eles têm o seu lugar, certo? Então, com esses principais destaques, vamos falar de cistite. Meu gráfico não está acompanhando aqui. Então, o gráfico que eu estava comentando agora há pouquinho, vocês podem ver aí os aminoglicosídeos com um perfil de sensibilidade muito parecido com os carbapenêmicos, né? As quinolonas já passando do limite do proibitivo como escolha empírica, as sulfas com perfil de sensibilidade também não nos permite usar como tratamento empírico, né? Acho que esses são os principais destaques. Amoxicilina com clavulanato, ceftriaxona, com possibilidades de uso empírico, e os aminoglicosídeos aí com um bom destaque também. Quando eu falar de cistite, eu estou falando de um processo que é localizado na bexiga, né? Então, existe uma inflamação na bexiga, nesse caso causada por bactéria. O diagnóstico vai ser clínico, né? Um paciente que tenha disúria, que é o sintoma cardinal, então por isso com destaque, com ou sem polaciúria, urgência, dor suprapúbica ou hematúria, tá? Cistite. Mulheres no menacme, se tiverem disúria, mais um outro sintoma urinário e não tiverem corrimento vaginal, a chance de ser uma infecção urinária é mais do que 90%. Então, estamos autorizados a fazer o tratamento a partir da anamnese, sem necessidade de nenhum exame complementar. Sempre pergunta de corrimento, de desconforto vaginal, porque o principal diferencial vão ser as vulvovaginites. Quando a gente fala de complicação, a gente vai falar, no caso da cistite, né, a gente vai falar muito mais de quem é o hospedeiro do que da apresentação, né? Então, em suma, a cistite não complicada vai ser a cistite que acomete uma mulher sem comorbidades, né, durante a partir da menacme até a menopausa. Então, uma mulher em fase reprodutiva que tenha
sintomas compatíveis com cistite, e vai ser a grande maior parte dos pacientes, a gente vai dizer que ela tem uma cistite não complicada. Se for criança, complicou. Se for homem, complicou. Se for adulto, complicou. Se for gestante, complicou. E se tiver morbidades que diminuem a imunidade ou que tem alterações anatômicas no trato geniturinário, complicou também, tá certo? Principal diferença de conduta, que nas complicadas, a chance de ter bactérias resistentes vai ser maior, e a gente também não estão validados nessas complicadas tratamento de curta duração, e a gente precisa fazer uma cultura para complementar, ok? Então, cistite não complicada, mulher entre o menacme e a menopausa, não gestante, sem morbidade, tratamento empírico de curta duração. Não tem que colher exame nenhum e não me passem vergonha, não me deixem a gente desgostoso pedindo urina 1 para essas pessoas e ficar contando leucócito para decidir se trata ou não trata, tá bom? Opções de tratamento. Ali tem a nitrofurantoína, eu fiz um destaque, aqui nos textos a gente vê de 12 em 12, né? Mas a formulação de 12 em 12 não tem no Brasil, é uma formulação que tem nos Estados Unidos de macrocristais, o nosso tem que ser de 6 em 6, é o dobro da dose mesmo. Tá? Então, nitrofurantoína curta duração, mas os estudos são até com 5 dias, né? Norfloxacino dá para tratar por 3 dias, clavulinha opção por 3 dias, fosfomicina em dose única. Tá? São opções para via oral. Eu não coloco a sulfa como opção empírica porque o padrão de resistência não nos permite para tratamento sem cultura. Cistites complicadas. Se for homem, complicou, né? Criança, complicou, idoso, complicou, gestante, morbidades, alterações estruturais de vias urinárias. Né? Para todas essas pessoas, o que vai fazer? A principal diferença vai ser que tem que colher urocultura e tratar por 7 dias, né? E normalmente a gente deixa uma oportunidade de retorno para checar a urocultura, notadamente se a pessoa não tiver melhora sintomática. Né? Então, é obrigatório voltar para checar a cultura? Não é obrigatório, né? Mas você colhe a urocultura porque no caso de ter falha com 72 horas mantendo os sintomas, a gente reajusta o tratamento, tá bom? Cistite complicada, homens. Homem com disúria, se mulher jovem com disúria, na maior parte das vezes vai ser cistite, homem com disúria, na maior parte das vezes vai ser síndrome ureteral. Né? Então, lembrar das clamídias, lembrar dos gonococos, lembrar da balanopostite, que é bastante prevalente também, né? Então, uma infecção por cândida lá que inflama a glande, inflama o prepúcio e pode inflamar também o meato da uretra e dar desconforto urinário. Sempre investigar prostatismo nesses homens também, né, que tem sintomas urinários. E se for cistite, aí o tratamento é de 7 dias, urocultura, reavaliação a partir de 72 horas, notadamente se mantiver sintomas e checar o resultado. O padrão de tratamento de cistite complicada é sempre a mesma. Colicultura, inicia tratamento empírico, 72 horas, uma reavaliação se mantiver sintomas. Aqui, pielonefrite. Cistite, o diagnóstico é clínico, e pielonefrite é clínico também. Então, não precisa de exame complementar para fazer diagnóstico de pielonefrite. Então, se uma pessoa tem sintoma urinário, tem febre, calafrio, dor em flanco e jordano positivo, né, com esse conjunto de achados, a gente tem mais de 90% de especificidade para o diagnóstico de pielonefrite. Tá? Então, o diagnóstico é clínico e a gente precisa colher urocultura para todos os casos que a gente fizer o diagnóstico de pielonefrite. Aí já não visa necessariamente confirmar o diagnóstico, mas é porque sempre vai ser potencialmente grave e a gente tem que ter uma oportunidade de reajustar o tratamento também, notadamente numa falha terapêutica, ok? Então, urocultura para todos.
Agora, em relação ao tratamento, a gente aprendeu a tratar a pielonefrite por bastante tempo, né? Quando a gente estava na faculdade, a gente tratava 14 dias o paciente com pielonefrite, a gente tratava quase todo mundo com antibiótico parenteral, e com o passar do tempo, a gente foi entendendo a partir de estudos bem desenhados, inclusive em ensaios clínicos, que dá para tratar por via oral, na maior parte dos casos, e que dá para tratar menos tempo. E sempre a partir de estudos de não inferioridade. Eu vou dar um exemplo. É um estudo de não inferioridade, comparou da levo 10 dias com levo 5 dias. Deu igual. Cipro 14 dias com cipro 10 dias. Deu igual. Cipro 7 dias com cipro 10 dias. Deu igual. Então, mesmo em relação a isso, essas referências que eu estou colocando aí, ó, essa referência do Gupta, por exemplo, é o guideline da Associação Americana de infectologia, IDSA. Então, é conduta de manual. Você pode tratar por um tempo curto com tranquilidade. Então, 5 dias de levo 750 é opção, 7 dias de cipro, fazendo 1.000 miligramas por dia, é igual a da 14, então a gente vai fazer 7. E a amoxicilina clavulanato vem nessa referência como inferior a cipro. E aí eu vou fazer um recorte. Um ensaio clínico bem desenhadinho, mas um ensaio clínico só, nos Estados Unidos, né? E aí, provavelmente, com um padrão de resistência mais favorável do que hoje tem em relação à quinolona, né? Mas essa diretriz, eles recomendam que quando a gente optar por tratar uma pielonefrite com amoxicilina, com ácido clavulânico, a gente faça uma dose inicial ou com aminoglicosídeo ou com ceftriaxona, tá? Enfim, essa é a conduta de manual, né? Mas o amoxicilina clavulanato é bom também, só nesse estudo, que foi um estudo bem controlado, bem desenhadinho, mas 40 pacientes para cada lado, ele não conseguiu ultrapassar o limite de não inferioridade comparado com a cipro. Pielonefrite complicada, de novo, né? Primeira coisa, os diagnósticos se impõem. Se o paciente tiver séptico, a condição de sepse, ela vai se impor em relação ao foco, né? Então, a gente vai fazer todos os cuidados de sepse, né? Quando o paciente tem uma pielonefrite complicada, é relativamente parecido com a cistite, tem a ver com o hospedeiro. Então, toda criança, todo homem, todo idoso, toda mulher que também já esteja na menopausa, se tiver diabetes, né, se tiver alteração no trato geniturinário, tiver cálculos, etc, etc. Ou se a pessoa se apresenta grave, né, está hipotenso, tem disfunção orgânica, e com certeza o paciente vai ter que ser tratado internado. Agora, você tem uma senhora de 70 anos, diabética, você fez o diagnóstico de pielonefrite, é complicado, você tem que, além de colher a urocultura que a gente colhe para todos, você tem que fazer um exame de imagem para avaliar se não tem fator obstrutivo, porque vai aumentar a incidência de abscesso, vai aumentar a incidência de hidronefrose, e são apresentações que podem necessitar de uma intervenção cirúrgica, né? Homem, se a gente vai pensar numa prostatite como diferencial, então a gente vai ter que fazer uma avaliação complementar. Todos os pacientes complicados, a gente começa a tratar no hospital. Então, pega acesso, vamos fazer um antibiótico, ceftriaxona é uma boa opção, aminoglicosídeo é uma boa opção também. Avaliei o paciente, não tem instabilidade hemodinâmica, não tem disfunção orgânica, né? Consegue tomar por via oral e não tem fator obstrutivo, o complicado se descomplicou. Ato contínuo, a gente pode transicionar para via oral e liberar o paciente para completar o tratamento em regime ambulatorial, tendo aquele retorno de segurança, uma reavaliação de 72 horas, caso não corra bem, com urocultura para checar, beleza? Então, complicado, se não tiver fator obstrutivo, descomplicou. Lógico que eu estou falando em contextos gerais, né? Então, em algumas particularidades, é um paciente com transplante renal, a gente pega uma gestante no final da gestação, tem algumas particularidades no qual eu não vou entrar aqui, né? Criança, não estou tratando das condições das crianças, né? E aqui, então, assim, o tratamento é mais simples do que... Então, o paciente tem uma infecção urinária, você vai topografar se é cistite ou se é pielonefrite.
e você vai separar entre complicadas e não complicadas. Cistite, não complicada, tratamento clínico, começa um tratamento de curta duração e fim de conversa. A mulher, prestar atenção nas vulvaginites como os diferenciais. Homem, lembrar das uretrites e STs no geral, balando post-it, certo? Todas as cistites complicadas precisam de urocultura, a não complicada não precisa. Não complicada, curta duração, complicada, 7 dias de tratamento. Pielonefrite, diagnóstico clínico, exame complementar com imagem nas complicadas. Um paciente que tem uma mulher jovem que tem uma pielonefrite primeira vez, precisa fazer um exame de imagem no pronto-socorro? Não precisa. A gente pode tratar empiricamente, né, colher urocultura e fazer um tratamento ambulatorial se ela estiver bem. Sair da porta do pronto-socorro com uma prescrição de cipro, por exemplo, é uma conduta bem validada, ok? Agora, questões, olha lá, precisa de urina 1, eu estou colocando outros nomes, EAS, sedimentoscopia urinária, não só não precisa, como é má prática, não deve pedir para isso, né, para esse diagnóstico, frente a um paciente sintomático. Aqui, eu vou trazer alguns, então, quando eu vou avaliar piúria, LUTs são sintomas urinários baixos, né? Valor preditivo positivo da leucocitúria, 0,4. Valor preditivo negativo, 0,75. Então, para confirmar, ele é péssimo e abaixo da crítica. Para descartar, talvez. Então, se eu tenho uma chance pré-teste ali moderada, e aí, eventualmente, o exame ajuda com valor preditivo negativo, que é melhor do que o valor preditivo positivo. Beleza? Então, para descartar, talvez. Para confirmar, jamais. Tá bom? Esse aqui é um estudo daqui da nossa pediatria, aqui, ó, da Denise, com as pessoas aqui da pediatria, que vai ser uma informação bem legal. Ó. O início de tratamento empírico com corte de leucocitura acima de 10 mil levaria o tratamento desnecessário em 65% dos casos. Isso é o quê? Aquele paciente que a gente faz, né, pede urina 1 por via das dúvidas, vem lá uma leucocitura e tome antibiótico. 65% dos casos que a Denise achou na pediatria. E eu acho, né, sem ter como comprovar, que na clínica é daí para pior, né, na clínica de adultos. Tempo de tratamento, cistite, pielonefrite não complicada e pielonefrite complicada. Cistite não complicada 3 dias, cistite complicada 7 dias a princípio, né? Pielonefrite não complicada 5 dias de levo ou 7 dias com outros antibióticos, né? E a cistite complicada, na verdade, no ato de não ter, quando a gente consegue documentar que não tem fator obstrutivo, vão ser 7 dias também. Se tiver fator obstrutivo, aí outra conversa vai ser conduta cirúrgica e o tratamento antibiótico vai ser suplementar, tá? Então, isso a gente não vai resolver aqui nessa. A possibilidade de antibiótico, converter antibiótico parenteral para terapia oral, não só é possível, como a gente deve, porque a gente vai ter internações que vão ser mais curtas, né? Então, para a grande maior parte dos pacientes, um período breve de observação no pronto-socorro até que faça ultrassom e a gente consiga identificar que aquela pessoa que a gente interpretou como complicada não tem disfunções, né? Então, a gente deve transicionar para via oral. E se for não complicada, é via oral na lata. A gente pode fazer um tratamento via oral para um tratamento ambulatorial no ato da primeira avaliação. Cândida em urocultura, né? O que fazer quando... Cândida vive em nós, né? Aliás, tem um dado que ele é importante, que eu sei que a gente precisa ter em mente sempre quando a gente avalia colonizações no geral, né? O corpo humano tem mais ou menos, um adulto tem mais ou menos 45 trilhões de células humanas. E tem mais ou menos 40 trilhões de células não humanas. São outros bichos, né, que vivem em nós. Então, leveduras, bactérias, protozoários, etc. É quase 1 para 1. Então, nós não somos estéreis, entendido? Então, você coloca um catéter urinário na pessoa, só faltava não crescer bicho lá, né? Então, cresce. Qualquer bicho que saiba fazer um biofilme, ele vai se reproduzir ali, o que não quer dizer que vai estar doente, tá? Então, um paciente com candidura em catéter, via de regra, a gente não vai fazer tratamento, e se tiver sintomas, aí a gente vai fazer o tratamento, na maior parte das vezes, com
fluconazol, né? A maior parte é Candida albicans no contexto comunitário, tá? Sem sintomas, aliás, a bacteriúria sintomática no geral, né? Quando tem bactéria. Candidúria sintomática, a gente não vai tratar no geral, a bacteriúria sintomática a gente vai tratar na gestante, né? Porque tem desfecho de parto precoce, né? Enfim, nascer mais prematurinhos quando a gente não as trata. No contexto de cirurgia envolvendo colocação de prótese, a conduta atual é tratar também bacteriúria sintomática, mas com margem de dúvida se de fato é uma conduta eficaz. É um debate que tá dado, né? Em relação a tratar na gravidez, não tem até o presente momento, né? Não tem divergência. Cistite no idoso faz delírio? Então, assim, ó, cadê os internos? Levanta a mão, interninhos, vamos lá. Eu vou perguntar e vocês respondem não, tá? Existe Neuritu? Responde, gente. Me faz passar vergonha, vamos lá. Todos os internos juntos, eu vou perguntar. 1, 2, 3. Existe Neuritu? Não. Residentes, agora, por favor, eu vou perguntar e você responde. Existe Neuritu? Não. Os assistentes, existe Neuritu? Não existe. Não existe Neuritu. Né? Então, o que é Neuritu? Né? Chega um paciente com um quadro de delírio. E aí a gente colhe um monte de exames até aquela danada daquela urina 1 que vem com a leucocitúria. Muitas vezes o paciente tem uma desidratação, tem alguma alteração de usa sonda, etc, etc. E aí o cabra acaba recebendo uma ceftriaxona e fica com uma hipótese de uma infecção urinária, etc, etc. Então, infecção urinária dá delírio? Dá. Mas normalmente vai ser num contexto de uma pessoa que tem sintomas urinários, né? Ah, mas a pessoa não relata. Mas minimamente a urina vai estar fétida, ele vai ter, nesse quadro sistêmico, né, num idoso, né, ele vai ter uma diminuição de apetite, né, vai estar mais prostrado, pode ter febre, pode ter hipotermia. Agora, um quadro de delírio, ter apenas uma alteração no sedimento e ser atribuída à infecção urinária é pouco provável. Próxima coisa é bacteriúria sintomática, ela vai ficando mais prevalente com a passagem do tempo. Tem algumas populações, eu vou dar um exemplo, pessoa com lesão raquimedular, 60%, se eu colher amostras aleatórias, bicho vai crescer. Idoso, é muito frequente ter bacteriúria também. Então, imagine que a gente colha no geral, no mínimo 20%, 30%, em algumas faixas etárias, paciente institucionalizado, que usa fralda, 40%, 50% vão ter colonização urinária. Aí eu vou cruzar eu vou fazer uma intersecção numa pessoa que tem um delírio e que já tinha 30%, 40% de chance dele ter uma colonização de via urinária. E eu atribuo aquela manifestação que eu estou vendo, aquela bactéria que está vivendo no corpo dele, como outras 39 trilhões, 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil outros agentes, entendido? Então a gente tem que ter discernimento. Dar um antibiótico eventualmente tem algum prejuízo? Pode ter, mas principalmente não encontrar a causa, porque é fácil atribuir a uma leucocitúria, né? E eventualmente é um paciente que tem um AVC, tem um mal não convulsivo, tem o hipotiroidismo, né? Tem algum distúrbio metabólico que a gente não vai atrás porque a gente está satisfeito com aquela leucocitúria. Então, tanto por tratar demais quanto por conduzir a erros no nosso diagnóstico, a gente tem que ter bastante cuidado com essa entidade. Aí eu vou perguntar para todo mundo, vocês respondam junto. Existe Neuritu? Não, não existe Neuritu, tá bom? Cistite pode fazer delírio? O que eu vou... A cistite, se apresentar como delírio, é muito improvável. Infecção urinária pode causar delírio, sim, normalmente em contextos de apresentações de maior gravidade. Olha aqui. Ó, esse aqui é clássico. Chega pode ser uma pessoa idosa, com alteração de comportamento, ficou desconfigurado aqui no final, viu, gente? Ficou uma porcaria, mas peço desculpa pela essa apresentação. Então, vem um idoso com alteração de comportamento, de estado mental, sem nenhum outro sintoma. Aí, pede urina 1, urocultura. E, né, tanto a gente, como eu já falei, vem antibiótico potencialmente desnecessário e, eventualmente, outras questões que podem levar a alterações de comportamento, elas acabam não sendo levadas em conta.
A maioria dos idosos que criam infecção urinária vão apresentar algum sintoma localizatório também, tá? É isso. Então, paciente com delírio, queda, etc., tratar a bacteriúria assintomática não muda desfecho neles também, tá certo? Então, não deve ficar arrepiando. Acho que eram essas questões. Deixa eu ver se tem mais outra. Ah, não tem não. Eu trouxe essas perguntinhas para a gente fazer alguns debates que são muito frequentes, principalmente no contexto do pronto-socorro, né? Que a gente tem pouco vínculo, tá vendo um paciente ali, né? E a gente tem, na nossa formação no geral, a gente é da aula de propedêutica, como é que a gente recebe essa informação? A gente recebe tabelas, né? Então, por exemplo, o que pode dar delírio? Alteração do sódio, alteração do cálcio, enfim, isquemia, IPA, infecções, tem lá numa tabela, mas a gente não sabe, a princípio, estratificar as chances de cada um daqueles eventos, né? Então a gente testa, às vezes, de uma maneira aleatória, e às vezes o exame que não responde a pergunta que foi feita, ele acaba sendo interpretado, né, como suficiente para a gente fazer a nossa intervenção, e a gente erra demais, às vezes por fazer as perguntas erradas e usar os meios inadequados para responder às perguntas clínicas que foram levantadas, tá? Então, eu acho que está resumido, apresentada a microbiologia, a diferenciação de cistites complicadas e não complicadas, pelonefrites complicadas e não complicadas, com algumas perguntinhas capciosas. E agora, perguntinhas, por favor, para a gente fazer o debate, que é a parte mais relevante, né? Porque eu já trouxe algumas perguntas, pode ser que não sejam as mais relevantes para vocês. Bom dia, tudo bem? Eu queria perguntar sobre uma nota que o senhor colocou num dos primeiros slides, que comentava a fosfomicina, idealmente para não ser prescrita em infecção adquirida na comunidade. Eu queria entender o porquê disso. Tá, eu vou falar para você por quê. Então, a fosfomicina, ela tem um perfil de sensibilidade que é o único antibiótico via oral que pega ISBL e KPC. Essa potência, ela é muito relevante, porque eu posso tratar paciente, por exemplo, eu posso deshospitalizar um paciente contando com a fosfomicina, eu posso usar dentro do contexto hospitalar também, 1. E 2, eu falei que um tratamento de curta duração, ele é igual a um tratamento de duração maior, né? Mas a fosfomicina, ela vai ficar ali na via urinária umas 48 horas, 72 horas. E mesmo quando o agente é sensível, tal, você trata. O sucesso terapêutico é na casa de 80%, fazendo uma dose única. Então, a chance de falha, outros medicamentos que podem ter alternativas e pode ser reservado para tratar KPC e SBL. A prática atual, quando a gente vai tratar KPC e SBL, não fazer como monouril, né? A gente faz o triuril. O que é triuril? Eu estou brincando, né? Estou inventando o nome aqui. A gente faz 3 doses. Faz a fosfomicina no D1, não faz no D2, faz no D3, não faz no D4, faz no D5. Então, essas 3 doses da fosfomicina é uma opção alternativa para tratar cistite por KPC e SBL. Então, isso aí é um ponto, um grifo, não, mas assim, a fosfomicina, a parte principalmente da Febraso, né, Sociedade de Genética, por conta da comodidade posológica, que fala a favor, né, pode ser usada em gestante também, uma droga que é bastante segura, então em determinados contextos ela vai ser bacana. Agora, ela virar a primeira opção para tratar uma cistite qualquer, tem essas questões aí que eu deixaria ela reservada. E ela tem esse perfil de sensibilidade bom, porque ela foi esquecida por muito tempo, né? Então, as drogas esquecidas, às vezes, elas voltam aí como boas alternativas para a gente colocar no nosso arsenal terapêutico. E, rapidinho, ainda no contexto da cistite não complicada, ainda tem espaço para usar a cefalosporina de primeira e segunda geração? Sim. Assim, a cefalosporina de primeira geração, elas pegam gram-negativos multissensíveis, né? Só que a taxa nossa de resistência, ela está ali numa casa próximo de 20% também. Então, não é lá uma droga muito boa para você usar como tratamento empírico. Para céfalo de segunda, já a sensibilidade de gram-negativos ela vai aumentando com o passar do tempo. Mas a cefuroxima, ela não fazia parte do antibiograma padrão do CLSI nos estudos que a gente fez. Então, não consigo dar esse número para vocês. Se dizer a céfalo de segunda, a sensibilidade é essa.
mas ela deve ser intermediária entre a céfalo de primeira e a céfalo de terceira, tá? Agora, tem um paciente que tem uma E. coli que é sensível a céfalo de primeira. Posso dar cefalexina? Pode. Posso dar cefalotina para um paciente internado com pielonefrite? Pode, se você tiver um antibiograma mostrando que tem sensibilidade. Bom dia, professor. Uma dúvida em relação a esse último caso que você trouxe da neuroitu e do idoso com delírio. Existe alguma outra ferramenta que a gente pode usar para tentar diferenciar um idoso institucionalizado que não consegue referir sintoma? A gente já descartou, por exemplo, infecção pulmonar, barriga inocente, algum dado talvez no sumário, ou a gente espera urocultura mesmo para dar esse diagnóstico? Então, existe uma ferramenta que vai ter suas limitações em determinado contexto, mas a história, né? Quais são os antecedentes que a pessoa tem, né? De onde ela veio. E aí, em relação à ordem dos eventos que vão dar maiores alterações, né, agudas. Então, uma situação que é muito subestimada e que para nós é muito importante, desidratação. Você tem um dia muito quente, 40 graus, chega um monte de idoso no pronto-socorro com delírio, né? Provavelmente, sei lá, você pega um país da Europa e tal, essa frequência vai ser mais localizada no tempo, aqui é o ano todo, né? Desidratação. Droga, nossa, como tem paciente com alteração comportamental por conta de droga? Então, a gente tem que observar essas outras questões, né? Então, na história, já teve infecção urinária, né? Ele tem alguma doença prostática, usou sonda, a urina está mal cheirosa, né? Tá tendo outros. E aí a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor, né? Então, a urina fétida, por exemplo, num contexto de delírio e tal, a chance de ser atribuível àquilo lá vai aumentando um pouquinho, né? Pelo menos em outros contextos, né? Por exemplo, os pacientes com lesão medular, isso é bem. O aspecto da urina vai contar, o aspecto geral do paciente também. E a disúria ele não vai ter como referir de fato. Tá? Mas a história, quando eu falo, não é só a história da moléstia atual, os antecedentes também, né? Então, fazer tudo que o paciente usa de medicamento, avaliar interações, introdução de novas drogas, isso é super relevante. E normalmente isso só vai ser pensado depois que já pediu um tudograma, né? Com PCR e outras coisas também que não devem ser pedidas nesse cenário. Né? Só para completar a pergunta. O grau de leucocitúria tem alguma correlação? Então, de novo, né? Leucocitúria, o valor preditivo negativo e positivo são ruins. Agora, eu vou fazer um comentário geral em que eu não encontrei alguma resposta específica, né? Ao grau de... Mas, no geral, os exames quantitativos, que podem dar de 0 a infinito, a gente os usa dentro de uma curva, que é a curva ROC, em que cada ponto dessa curva a gente vai ter um corte de sensibilidade e especificidade, né? Então, provavelmente, se leucocitúria se relaciona com infecção urinária, e eu não tenho certeza disso, mas provavelmente leucocitúrias maiores vão tendo mais especificidade e menos sensibilidade. Leucocitúrias menos. Então, provavelmente se eu pegar um corte de 100 mil ao invés de 10 mil, vai ser mais específico e vai ser menos sensível, né? Então, o corte que a gente usa de 10 mil, provavelmente é um corte que está ajustado para sensibilidade e não especificidade. Agora, se essa avaliação quantitativa eu vou conseguir dar um cálculo, isso aí apenas está no universo do meu desconhecimento, que é infinitamente maior do que as poucas coisas que eu sei. Gerson, eu queria te perguntar sobre a resistência à quinolona, que eu fiquei meio preocupada. Sim. Deu em torno, esse estudo foi para ITUs, todas as ITUs, não, incluindo baixas e altas? Não, na verdade, esse estudo foi um estudo microbiológico de uroculturas. A gente pegou todas as uroculturas de adultos em determinado período, pegou 11 mil uroculturas e avaliou. A gente não cruzou com dado clínico. Então, não sei dizer para você. E foi quanto? 15%? Não, se eu não me engano, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ciprofloxacino. Você tá vendo? O primeiro era 2005, 2006, 90% de sensibilidade, estava em 83% em 2010, 2011.
Então, hoje sabe-se lá, mas é daí para pior. É daí para pior. Então, estava quase ali, estava 17%, né? 16,5% de resistência. Isso já tem alguma orientação em relação a isso? Então, assim, as diretrizes lá fora falam da sulfa, né, e da cipro para o tratamento de sulfa para cistite e cipro para papilonefrite como primeira escolha. Aqui para nós, a gente tem que considerar. Talvez a amoxicilina clavulanato seja uma opção adequada, né? Eu uso bastante. E, então, para nós aqui, talvez o clavulin já esteja... Mas são alternativas intercambiáveis, né? Então, ela não passou do limite do proibitivo, mas a gente tem que saber. Eu vou prescrever uma cipro para casa aí, tem urocultura pedida, não tem? A gente só prescreveu para o ambulatório um paciente que é um perfil, né, tranquilo. E assim, a gente não tem que ter tranquilidade. A gente tem aqui, nessa região do Butantã aqui, tem uma particularidade em relação à rede. Vocês sabem qual é o tempo médio para um atendimento de clínica geral no distrito da Raposo Tavares? Quanto tempo leva entre a pessoa demandar e ela ser atendida aqui? Oi? Média? Tem um mês. 3 dias. 3 dias. E a menor média de São Paulo. A menor média de São Paulo. Porque nas unidades daqui, a maior parte delas trabalham com acesso avançado, o que significa que todo dia o enfermeiro e o médico da unidade, eles trabalham acolhimento além da agenda que já está, né, da agenda que já está estabelecida. Então, na maior parte das unidades desse território, quando chega uma pessoa lá, no terceiro dia, eu fui orientado que eu precisava reavaliar, tem esse exame para checar, a gente pode ter segurança que nesta rede aqui existe estrutura para o paciente ser reavaliado também, lembrando que nosso pronto-socorro é referenciado, né? Então, vocês não vão falar para o paciente voltar no pronto-socorro referenciado para checar o exame, tá? Mas a rede dá conta disso. Gerson, em primeiro lugar, parabéns aí pela aula. Em segundo lugar, eu vou falar, assim, fazer uma provocação que tem a ver com a nossa REMUME, né? A nossa Relação Municipal de Medicamentos. A gente sabe que a gente atende muitas uma população socialmente desfavorecida. Quando a gente olha o gasto, né, isso é um estudo bem interessante, por faixa socioeconômica, a classe mais desfavorecida gasta muito com medicação, proporcionalmente, né? E quando a gente olha, é muito ruim o que a gente tem para dar, principalmente para idoso, né? Então, às vezes a gente fala assim, vou dar cipro porque não tem condição. E vira e mexe, a gente vê o delírio por cipro no idoso, né? Vira e mexe, a gente pega. E aí, assim, não sei, né, uma provocação, né, até você que é especialista em saúde pública, essa questão da gente tentar melhorar um pouco o que o nosso paciente consegue ter acesso, porque a gente fica bastante, assim, rendido, às vezes, com isso. E assim, por exemplo, já o clavulina, a moxiclavulina já é uma medicação que não é tão barata, dependendo com 190, R$100 para algumas pessoas pode fazer bastante diferença, cefuroxima também. Então é uma provocação, eu não sei se você tem alguma sugestão em relação a isso. Não, assim, né, eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo, precisa melhorar, né, eu acho que um clavulina na rede ia melhorar muitas coisas, né, muito, muito mesmo, porque clavulin é igual a casa, né? Tipo, um monte de pacientes que a gente trataria internados para tratar em casa. Agora, em relação a possibilidades, às vezes eu vejo o colega de boa intenção falar, o paciente não tem condição de tomar o clavulin, vou dar ceftriaxona no hospital dia. Cada vez que ele vai vir para cá, você está botando aí, se ele morar perto, ele vai gastar R$20 de Uber para vir e tal. Então, assim, essa conta às vezes não fecha, né? Então, às vezes... com a família descortizando, vamos fazer um antibiótico, vou dar um exemplo, o paciente dá para tratar em casa, mas não vai ser tranquilo acessar o medicamento, fazer uma primeira dose no hospital, falar, então o medicamento vai custar R$60, R$70, é possível se cortizar e tal, porque se o paciente consegue vir aqui 7 vezes, ele vai conseguir acessar, apesar das dificuldades. E, por fim, imagine um cenário de não ter possibilidade nenhuma. Então, em primeiro lugar, a segurança do paciente pode sim se justificar um tratamento hospitalizado se não tiver alternativas, né? Se não tiver alternativas, a gente, às vezes, um período estendido de observação até uma urocultura e readequar o tratamento, né? Mas isso aí eu acho que, dada a nossa realidade, é uma conduta de exceção. E uma outra provocação, né? Apesar da gente já saber, até pela evidência científica, que não faz sentido você repetir urocultura depois de término de tratamento, infelizmente, a gente recebe muitos pacientes que os colegas pedem isso,
E às vezes aí o paciente está totalmente, vou falar do idoso, né, que está ótimo. Eu tive um caso recente de uma idosa que o colega prescreveu levo para uma cistite, e aí ela ficou super mal, teve delírio, não sei o quê. Aí eu falei, não, troquei, dei com a avulhinha, o paciente ficou bem. E aí a filha perguntou assim, doutora, a gente pode escolher urocultura depois que terminar o tratamento? Eu falei assim, olha, não tem indicação, a gente vai se guiar pela clínica. O que aconteceu? Passou uns dias, a filha colheu e me mandou o resultado. Eu falei assim, mas por que colheu isso? Porque o médico já tinha deixado o pedido, então eu resolvi colher. E aí a urocultura veio positiva, tinha uma leucocultura e a paciente estava ótima. Isso. Aí a questão é como convencer, né? Porque eu falei assim, olha, não tem indicação, ela tá bem, né? Então, assim, essa é uma outra questão do que é, na verdade, a evidência científica coloca e, infelizmente, o que acontece na prática clínica. Então, assim, a resposta em relação à conduta é se não tratamos bacteriúria assintomática, a gente não precisa procurar a bacteriúria assintomática, não vai agregar nada para aquela pessoa saber que ela está colonizada na via urinária, né? Então, de novo, paciente idosa com comorbidades, etc. Vai ter com muita frequência, vai ter, né, mais uma, né, dentro da... Eu não vou fazer a conta de novo, 40 trilhões menos uma, né, bactéria. Então, é uma de trilhões de micro-organismos que vivem naquele corpo, né. A próxima questão é que quando a gente tem uma microbiota, a nossa microbiota nos protege de invasões no geral, certo? Uma bexiga que é cronicamente colonizada, existe um determinado equilíbrio que o antibiótico também quebra, né? Então, a gente não deve tratar paciente cronicamente colonizado e não deve fazer os testes. Agora, como convencer, acho que a esperança é da gente vai dizendo, né? Tá filmado aqui, não colham cultura de controle, porque a gente não trata bacteriúria sintomática, né? Então, espero que vocês também multipliquem, né? E com o passar do tempo, a gente tem aprimorado em relação à produção de evidência, né? Mas no contexto das doenças infecciosas agudas, os estudos eles são mais raros e são menores também, né? E também acho que são menos acessíveis, né? E não tem... Você faz um estudo da nitrofurantoína, da fosfomicina, por exemplo, tudo é droga que não tem patente, né? Então isso não tem grande divulgação. Eu só vou dar um exemplo. Quando tem um achado novo num medicamento cardiológico, vamos usar um novo antiagregante agora. Você tem um apelo de indústria que vai fazer essa informação chegar em todo canto, né? Você tem, as informações chega propagandista, né? Mas ser uma estatina diferente. Agora a estatina é a hexavastatina, né? Mais a rosuvastatina, né? E aí vai mostrar, isso aí vai chegar para todo mundo. E essas informações chegam um pouco, me chegam menos, né? Então a gente vai tentando multiplicar, né? Mas não colha. E não tratem bacteriúria assintomática, por favor. Pode falar. Eu sei que tu não comentou sobre profilaxia, mas para quem faz isso de repetição, Tá. A gente tem um norte de por quanto tempo permanecer com a profilaxia diária? Tá. Assim, vamos lá. Vou usar um grau de recomendação de opinião de especialista, tá? Não faça. Aí agora eu vou contextualizar. De novo, né? Gineco. Obrigado, gineco. Da ginecologia a gente aprende que 2 infecções urinárias em 6 meses ou 3 em 1 ano é infecção recorrente e tem indicação de fazer profilaxia, beleza? Beleza. Num contexto que a maior parte dessas pacientes são mulheres sexualmente ativas, né, na idade reprodutiva e que fazem, né, com muita frequência a chamada cistite pós-coito, cistite de lua de mel, né? E a gente já sabe, mesmo no contexto da ginecologia, que o tratamento de demanda, né, como se fosse um PEP ou uma PrEP, funciona muito bem em reduzir a incidência de infecção urinária, né? Só que a gente acaba extrapolando para outras populações em outros contextos. E aí, em algumas populações que eu acompanho muito pessoal com lesão raquimedular bexiga neurogênica, eu sou responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Luci Montoro. E eu planilho todo mundo, eu já avaliei isso algumas vezes, então estou sempre vendo em pacientes que têm colonização persistente, a profilaxia por um tempo prolongado não reduz infecção sintomática. Aumenta a prevalência de infecções por germes multiresistentes. Isso aí já está dado, né? Então, eu vou fazer aqui aspas, né? E tem alguns contextos muito específicos de pacientes muito imunossuprimidos, por exemplo, em transplantes, eu não vou entrar nessa seara.
mas pacientes idosos, pacientes com sonda vesical de demora, outras condições que o paciente faz bexiga neurogênica, fica com a bexiga colonizada, os dados anatômicos que fizeram aquela bexiga estar colonizada, eles permanecem. A única diferença é que tem uma nitrofurantoína circulando. A única coisa que vai acontecer é que o germe resistente à nitrofurantoína vai estar lá. Se for a sulfa, vai ser resistente à sulfa e assim vai, entendido? Então, no geral, a recomendação de extrapolar o contexto da cistite de lua de mel, que aí tanto faz fazer no contexto da exposição, fazer por um tempo prolongado, e também pessoas jovens com menos morbidade, para a gente não ter menos efeitos adversos também. E aí extrapolar para os outros cenários, eu considero inadequado, e no geral, com profilaxia de longa duração, fora contextos, talvez de pacientes muito imunossuprimidos em transplante, mas eu considero uma recomendação bastante frágil, e eu particularmente tiro de geral, dos pacientes com bexiga neurogênica lá que vão ficar sob meu cuidado, eu vou suspendendo e vou tirando o máximo de antibiótico. Gerson, e tratar a bacteriúria assintomática ainda é só para gestante e para pessoas que vão fazer procedimento, né? Procedimento de manipulação de via urinária ou procedimento envolvendo colocação de prótese. Sendo que a questão do procedimento de colocação de prótese, existe uma divergência, assim, ainda não sanada. O pessoal do CAT pede, né? Para fazer cateterismo, mas também não deve ter muita evidência disso, né? Eu acho que não, né? Acho que você fazer um cateterismo e a bactéria resultar numa encrenca aí, num desfecho negativo, eu acho que é pouco provável. Mas... Marca-passo, por exemplo, eles exigem. A gente, como é que eu posso dizer? A gente exige muita coisa, né? Às vezes, quando a gente vai avaliar as nossas exigências, lá no Lucio, por exemplo, a gente trabalha critério de elegibilidade o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para você. Em algum momento, o paciente colonizado por bactéria multiresistente não era admitido para internar, para fazer o programa de reabilitação. Só para dar um exemplo. Então, a gente tem padrão. Quando a gente vai ver direitinho o que a gente exige, né, o que a gente prescreve, o que a gente coloca como norma, às vezes tem um espaço de fragilidade e a gente precisa ir aprimorando, né? Duas coisas que você falou que são problemas de saúde pública, que é importante ficar aqui bem claro, é essa questão de tratar, né, bacteriúria assintomática, porque a gente pega muito caso multiresistente aqui, muita gente chega com o resultado da urocultura aqui no PS, assintomático, né, bem frequente. E a outra questão da neuroitu, né? Da neuroitu tem um exemplo que eu vi uma vez, uma moça paraplégica que estava tratando uma possibilidade de ser urina, o foco, e era um abdômen inflamatório, acabou morrendo de choque séptico por diverticulite. Como ela não tinha dor, demorou para fazer o diagnóstico da causa, né? Porque todo mundo ficou convencido que era itu, porque a urina era alterada, né? Então, essa questão de a gente deixar passar a causa, né, é uma coisa grave. E tinha uma outra perguntinha, você falou agora do PrEP, fiquei curiosa. Como é que é isso? Você dá antes? Não, assim, eu só fiz uma comparação, né, o que é a profilaxia? Tem mulheres que têm muita cistite pós-coito. Então, você faz a profilaxia no contexto da relação sexual. E aí, ou pré, ou no peri, né, ou no pericoito, vamos dizer assim, um comprimido de Bactrim. Um comprimidinho de sulfa é preconizado, e isso vai ser igual, né, em relação à mudança de desfecho, a usar todos os dias a mesma droga. É outra queixa frequente que a gente pega no PS, itus de repetição em jovens, cistites, né? Isso, aí tem que avaliar, porque tem muitas questões que podem gerar o desconforto. Às vezes na infecção urinária, não é itu bacteriano, né? Às vezes, sei lá, eles chamavam de piúria, como é que era o nome? Da tuberculose, vocês que são mais experientes, piúria estéreo, né? Não é estéreo, né? Só que era micobactéria, não crescia lá. Então, às vezes, tuberculose urinária, é importante no nosso meio. Às vezes, o paciente tem pedra, nefrite intersticial, tem agentes que você vai encontrar, tem mulher também, tem uretrite, às vezes tem um micoplasma lá. Então, a gente vai ter que ampliar as nossas possibilidades de diagnóstico. E tem um contexto que algumas mulheres, às vezes até em cluster familiar, elas têm uma adesividade maior do endotélio, do epitélio, né, vaginal, do epitélio periureteral, e as bactérias aderem mais lá.
e aí vão ter uma predisposição maior a ter infecção urinária, e aí a gente pode fazer as profilaxias, né? E eu comparei com o PrEP, a gente tem feito hoje, né, a profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis, além do HIV, a gente pode fazer as bacterianas com doxiciclina, né? Então, 2 comprimidos de doxiciclina no pericoito, né, até 72 horas depois, reduz sífilis, reduz gonorreia, reduz clamídia, né? E o antirretroviral, como o PrEP também, ele pode ser usado contínuo e pode ser usado sob demanda também. Sob demanda também com mais de 90% de eficácia em prevenir uma infecção pelo HIV. Por isso que eu fiz uma comparaçãozinha aí, que de fato seria uma profilaxia conforme a exposição também para cistite. Só uma dúvida, doutor. É que você já tinha falado até do valor quantitativo lá de leucocitura de 10 mil, né? Mas, tipo, outros parâmetros, assim, tipo nitrito, leucoesterase, então, assim, densidade urinária, vamos pH, lá. poderia aumentar a sensibilidade? Isso, sim. Assim, mas o nitrito, por exemplo, ele vai te falar a favor de, mais do que a leucocitura, mas ele vai te falar a favor de ter bactéria gram-negativa, né, que produz nitrito, né? Então, sim. A esteato leucocitar, ela também aumenta a chance de ali ter bactéria também. E talvez se correlacione com uma bacteriúria, que não necessariamente vai ser infecção, entendido? Então, eu vou pegar num contexto, sei lá, eu falei de um paciente com um acometimento neurológico, paciente idoso. Se é tão frequente ele ter bacteriúria, eu tenho um nitrito, ou eu tenho uma evidência de alcoolização do trato urinário, pode não responder àquela pergunta que está sendo feita. Agora, se o paciente tem febre do lombar e tem sintoma urinário, eu já tenho o diagnóstico e essa informação ela não é relevante, entendido? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com acabar desviando o foco. Agora, com esses parâmetros, eles vão se correlacionar sim com bacteriúria. Só que ter bacteriúria não quer dizer que o rebaixamento do idoso, a alteração comportamental, é por conta daquela bactéria que lá está, entende? A gente tem que abrir um pouquinho o leque. Nossa, muito obrigada. Você tirou um monte de dúvidas nossas. E foi muito importante essa aula. Muito obrigada. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês.